1 Reis 18, versículo 21. O tema que nós vamos falar nessa manhã é sobre mentes divididas. Vou ler o texto aqui na tela, porque assim todos nós podemos ver a mesma versão. E Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal, seguiu. O povo, porém, não lhe respondeu nada. O profeta Elias traz um desafio para as pessoas. Olha, vocês estão divididos, decidam quem é que vocês querem seguir. Se o Senhor é Deus, sigam Ele. Se é Baal, sigam Ele. Mas tomem uma decisão. E a resposta? Nenhuma. Então hoje nós vamos falar sobre mentes divididas. E eu tenho certeza de que em algum momento da sua vida você já se sentiu dividido. É verdade ou não? Ou será que só os que faltaram hoje é que tem esse problema? Quem é que nunca se sentiu dividido entre razão e emoções, por exemplo? Quem é que nunca se sentiu dividido entre tomar uma atitude mais ousada ou uma atitude mais conservadora, mais segura? Quem é que nunca se sentiu dividido entre um prazer, um desejo, algo que atrai a você, mas você sabe que aquilo não é bom aos olhos de Deus? Quem é que nunca se sentiu tentado? Quer exemplo maior de divisão do que isso? Não é? Então, todos nós, de alguma maneira, já passamos por alguma situação assim. Mas existem situações, pessoas, que têm uma mente dividida realmente. Que têm uma inclinação muito séria para isso. E essa palavra que eu quero trazer para vocês nessa manhã, ela é muito importante, na minha opinião, mais até do que na época em que ela foi inicialmente dita. Eu acredito que alguns problemas que a Bíblia já nos ensina e que sempre existiram na humanidade, hoje são mais agudos, eu diria assim. À medida que a gente vai se aproximando do final dos tempos, à medida que as coisas vão sendo tramadas para a vinda do anticristo e tudo mais, nós que vivemos esse tempo, temos alguns problemas que na Bíblia já estavam acontecendo, hoje acontece de uma maneira mais aguda. Hoje nós somos muito mais tentados a ter uma mente dividida, por exemplo, do que aquele povo que vivia uma cultura em que todo mundo buscava Deus de alguma maneira. Uns buscavam de uma maneira, outros de outra. Uns buscavam a Deus, outros buscavam o ídolo, mas todo mundo tinha uma visão espiritual das coisas. Hoje, o mundo é muito mais atrativo e tem muito mais distrações para nos apresentar. É verdade ou não? E cada dia, o mundo consumista, o mundo capitalista, materialista, está sempre pensando e buscando novas maneiras de tentar atrair você para alguma coisa. Hoje existe muito mais pluralidade de pensamentos, de ideias, de filosofias. As pessoas não têm uma visão só. Você tem dezenas e dezenas e dezenas, centenas de maneiras de pensar, de encarar a vida, e nós somos tentados por todas essas coisas a termos uma mente dividida. Será que eu devo fazer da maneira como a Bíblia diz, ou eu devo fazer como as pessoas estão recomendando nos nossos dias? Será que eu sigo o padrão bíblico ou eu sigo o padrão que as pessoas estão seguindo? Tem tanta gente falando tantas coisas, qual será a verdade? Nós somos muito mais tentados a ter uma mente dividida hoje. E nós precisamos entender então como é que nós podemos ter uma visão correta, uma mente curada, uma mente restaurada, para que sejamos realmente abençoados pelo Senhor. Amém? Então, quando eu trouxer essa palavra para você, eu tenho certeza que ela traz algum confronto para as nossas vidas. Porque como nós vamos ver, nenhum de nós é perfeito nessa área. Mas quando nós somos confrontados com uma palavra assim, nós podemos ter duas atitudes. Por um lado, a gente pode sair triste, chateado, pensando assim, puxa, o pastor me deu uma bronca hoje. E alguns até gostam de tomar uma bronca porque se sentem justificados, né? Eu pequei, mas pelo menos o pastor já me deu uma bronca, está tudo certo. Ou então você pode ter uma atitude positiva e dizer assim, isso realmente é algo importante. Aqui está um segredo onde eu posso ter uma grande vantagem na minha vida. Aqui está um princípio que se eu obedecer,
eu posso ter uma grande restauração, posso ver uma bênção de Deus na minha vida, se eu puder me consertar nessa área, amém? Então, é uma palavra que eu quero trazer um confronto para você, mas eu quero trazer um confronto positivo. Um confronto que faça você entender que Deus, como até o congresso que nós vamos ter na semana que vem diz, tem infinitamente mais para as nossas vidas. Amém? Então, quero trazer algumas verdades a respeito de mentes divididas. A primeira delas é que mentes divididas são a situação natural do homem. Se você se sentiu dividido em algum momento, saiba que isso é o normal. Não é porque você é uma pessoa estranha, porque você tem um problema. Não. Ter uma mente dividida é a situação natural do homem desde que o pecado entrou. O pecado trouxe uma confusão, trouxe uma perturbação na vida do ser humano. A vida não é naturalmente fácil. A vida não é naturalmente certa para as pessoas. Ela é naturalmente errada por causa do pecado que entrou no universo. Quando o pecado entrou, ele trouxe divisão em todos os níveis. Trouxe, por exemplo, a separação entre Deus e o homem. A primeira divisão aconteceu aí. A partir da entrada do pecado, aquela comunhão que o homem tinha com Deus foi quebrada. Houve uma separação. Em vez de estar alegremente compartilhando daquela comunhão diária com Deus, o homem passou a se esconder de Deus. Então a primeira divisão foi entre Deus e o homem. Depois nós vimos que houve também uma divisão entre as pessoas. Porque Adão e Eva viviam felizes até ali. A partir do momento em que entrou o pecado, começou a acusação. Adão disse assim: a mulher que o Senhor me deu aqui, me ofereceu do fruto. Quer dizer, culpou a Deus e culpou a mulher. Ele não tem nada a ver com a história. Começou a haver então troca de acusações, divisões. Logo depois disso, acontece o primeiro assassinato, adultérios, acontece todo tipo de tragédia de separação entre as pessoas. Mentira, tudo isso vai entrando. Por quê? Por causa do pecado. E o homem passou também a ser dividido até dentro de si mesmo. Porque a partir do momento em que quebrou-se a comunhão com Deus, quebrou-se a comunhão com o próximo, o homem passou a ser uma pessoa incompleta. Incapaz de estar totalmente satisfeito. E aí começam aqueles conflitos, a pessoa não entende nem a maneira dele agir. Ele não está mais dividido só com relação a Deus, com relação ao outro. Ele está dividido dentro dele mesmo. Não entende nem a maneira como ele age às vezes. E muitos de nós nos sentimos assim. Às vezes somos tão bacanas, tão legais numa área, mas vemos uma outra área na nossa vida em que somos incoerentes. Tudo isso fruto do pecado, que trouxe uma desarmonia, trouxe uma divisão em tudo aquilo que o homem faz. E quando nós olhamos para a Bíblia, para comprovar para você que essa mente dividida é uma realidade de todo o ser humano, eu posso citar para você o apóstolo Paulo. Quem conhece um pouquinho da Bíblia sabe que se tem um homem que não merece ser chamado de alguém que tem uma mente dividida, foi Paulo. Concordam comigo? Ele era um homem que quando não conhecia Jesus, ele era focado em servir a Deus. Quando conheceu a Jesus, ele focou a sua vida em servir a Jesus. De tal maneira que ele diz assim: para mim, morrer é Cristo, viver é lucro. Ele era focado, era um homem determinado. E esse homem tão aguerrido, tão determinado, certa vez ele disse assim: não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. O que é isso? Divisão. Eu quero fazer o bem e vou lá e faço o mal. Miserável homem que eu sou. O apóstolo Paulo, esse homem determinado, esse homem que seguia Deus com tanta vontade, disse essas coisas. Então o que a gente percebe é que essa divisão na nossa mente, ela é fruto do pecado e por isso ela é universal. Agora, significa que então está tudo certo? Pode se acomodar e deixar assim, deixa como está, porque não tem problema, é resultado do pecado mesmo. O pastor acabou de dizer que não tem jeito, foi isso que eu falei? Não. Eu disse que essa é a realidade natural. Mas quem aqui foi chamado para viver a realidade natural? Eu, pelo menos, quero experimentar o sobrenatural, amém? E Deus tem algo diferente para você. Eu não busco a Deus para viver o natural. Para viver o natural, eu já estava vivendo sem Jesus. A partir do momento que eu encontrei a Jesus e que eu entreguei a minha vida a Ele, eu passei a experimentar uma realidade sobrenatural.
Eu passei a poder ter acesso a coisas que o homem natural não tem. Porque se relacionar com Deus e achar que nada vai mudar na sua vida é uma loucura. É claro que a comunhão com Deus, é claro que você buscar a Jesus vai trazer mudança na sua vida, amém? Então, eu digo para você que é uma realidade natural e que todas as pessoas compartilham disso, mas não significa que você deva se acomodar. Não significa que você deva aceitar essa situação. Muito pelo contrário, a partir do momento em que você tem uma comunhão com Jesus, a partir do momento que você tem uma aliança com Deus, você precisa crer que essa aliança vai produzir mudança na sua vida. Essa aliança vai produzir a capacidade de viver algo além do natural. O próprio apóstolo Paulo que nos disse que em certo momento ele percebia que ele não fazia o bem que ele queria, mas o mal que ele não queria ele fazia, ele nos dá um conselho muito claro. Em Romanos 12 ele diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então nós podemos e devemos viver uma vida diferente. Segunda verdade que eu quero dizer para vocês a respeito de mentes divididas, é que mentes divididas não podem agradar a Deus. Repita comigo: mentes divididas não podem agradar a Deus. Quando nós estamos divididos, quando nós não sabemos se servimos a Deus ou se servimos ao mundo, quando nós estamos divididos e não sabemos se vamos consagrar nossa vida a Deus ou se vamos viver uma vida relaxada, isso não pode agradar a Deus. Josué 24:15 diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué agradou a Deus, porque ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O chamado de Deus para a nossa vida exige que nós tomemos uma decisão. O chamado de Deus para a nossa vida exige uma resposta. 1 Reis 18:21, o texto que nós lemos também diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Não responder nada é a resposta errada. Não responder nada é a resposta errada. Elias deu uma exortação muito clara. Ele diz assim: olha, se Deus é Deus, então sigam a Ele. Se vocês acham que Baal é Deus, sigam a Baal. Mas tomem uma decisão. E o que o povo disse? Nada. Dizer nada significa continuar dividido. Significa não tomar uma decisão. Mentes divididas não podem agradar a Deus. Deus não pode ficar feliz com uma divisão desse tipo. A divisão é um sinal de infidelidade. Se eu não sei se eu faço a vontade de Deus ou não, significa que eu estou sendo infiel a Deus. Se eu fico indeciso entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade do mundo, eu estou sendo infiel a Deus. Jesus é Senhor das nossas vidas, amém? E se Ele é Senhor, não há espaço para divisão nesse aspecto. Toda divisão é um sinal de infidelidade. Se uma pessoa está com alguém, vamos falar aqui de relacionamentos. Eu estou com uma pessoa, mas eu estou pensando em outra, isso é infidelidade. Se eu me caso com alguém, mas me relaciono com outra pessoa, isso é infidelidade. Diante de Deus é exatamente a mesma coisa. Ou eu estou fechado com Deus, ou eu tenho aliança com Deus, e eu sou fiel nessa aliança, ou eu estou sendo infiel. Toda divisão é um sinal de infidelidade. Eu ouvi certa vez uma explicação de um físico nuclear cristão, e ele dava um monte de aulas de matemática, de física para a gente, e mostrava coisas espirituais através daquelas ilustrações. Eu achei muito interessante. E ele disse uma coisa, por exemplo, numa palestra. Ele falou que a diferença entre 1 e 2 é maior do que a diferença entre 2 e 10, por exemplo. Aí todo mundo ficou assim, com essa mesma cara que vocês estão aí. Não, a diferença entre 1 e 2 é um só. A diferença entre 2 e 10 é 8. Como assim? E ele disse que a maior diferença que existe na matemática é entre 1 e 2. Porque 1 significa que é único.
A partir do momento que já não é único, já é plural. Então, para Deus, não faz diferença, por exemplo, se você tem um ídolo ou 10 ídolos. Se você tem ídolos, Jesus não é mais um só na sua vida. Se você está casado, não faz diferença se a pessoa com quem você está casado tiver 2 ou 3 ou 7 amantes. Importa que não tenha nenhum. Que você seja único para essa pessoa. Amém? Agora, 2 ou 3 faz diferença? O que faz diferença é se você é único. Então, fidelidade no casamento é quando a pessoa é única para a gente. Fidelidade diante de Deus é quando Deus é único para a gente. Esse valor daquilo que é único não pode ser quebrado por mais um somente, já não é único. Então, não é pouca coisa estar dividido, é infidelidade. Não podemos admitir nenhum tipo de infidelidade. Se eu disser para vocês assim, olha, eu decidi seguir a Jesus e eu deixei todos os ídolos, menos o Santo Expedito. Tá bom isso para Deus? Não, porque ele tem que ser único. Se você se casa e diz para a tua esposa assim, olha, eu esqueci de todas as mulheres do meu passado, menos, já bagunçou tudo. Aquilo que é único tem que ser valorizado. E isso não pode ser quebrado por nenhuma outra coisa. A Bíblia nos deixa muito claro o quanto desagrada a Deus essa mente dividida, quando ela diz lá no Apocalipse, por exemplo, uma expressão que a gente nem gosta de repetir muito, porque ela é tão desagradável, quando diz assim, que ou você é frio ou você é quente. Morno, Deus não aceita. E ele diz lá, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus está dizendo assim, estou a ponto de não querer mais saber de você. Porque morno, Deus não aceita. Então, mentes divididas não podem agradar a Deus. Amém? Terceira lição que nós aprendemos aqui sobre mentes divididas é que mentes divididas tendem ao fracasso. Repita comigo, mentes divididas tendem ao fracasso. Uma mente dividida é uma das coisas que mais atrapalha a vida de uma pessoa. Atrapalha espiritualmente, atrapalha a tua vida familiar, atrapalha o teu desenvolvimento profissional, as tuas realizações, a tua capacidade de sonhar. Mente dividida é um atraso, é um prejuízo muito grande na vida de uma pessoa. Quem tem uma mente focada, quem tem um objetivo único e persegue esse objetivo, é bem-sucedido. Até mesmo o incrédulo, quando ele tem uma mente focada, ele vai ser mais bem-sucedido muitas vezes do que um cristão que tem uma mente dividida. Uma pessoa que tem um coração dividido, ele não sabe se ele quer conquistar as coisas do mundo, se ele quer servir a Deus, ele vai ser fracassado. Eu queria contar 2 ilustrações para vocês aqui a respeito disso. Uma é de um cabo de guerra. Todo mundo sabe o que é um cabo de guerra? É aquela brincadeira, aquele esporte em que você coloca aqui algumas pessoas de um lado, um outro grupo do outro lado, 2 equipes, e puxando a corda para ver quem é que vai conseguir vencer, não é? E quando está ali parado, está aquela disputa ali acirrada e ninguém está vencendo, tem um monte de gente puxando para cá, um monte de gente puxando para lá, e está chegando aonde? Lugar nenhum. Toda aquela energia e está parado. Por quê? Porque tem uma turma puxando para um lado, uma turma puxando para o outro. Não acontece nada. Então, quando nós temos na nossa mente uma divisão assim, e existe algo nos puxando para um lado, algo nos puxando para o outro lado, nós não realizamos nada. Ficamos gastando toda a nossa energia naquela disputa. Quando você sabe o que você quer, quando você tem uma decisão diante de Deus, você gasta toda a sua energia. E além da sua energia, você tem o poder de Deus na sua vida para que você seja vitorioso e realize alguma coisa. Uma outra ilustração que eu quero contar para vocês, de algo que me veio à mente quando eu estava pensando sobre mentes divididas. Certa vez eu vi um carro, por exemplo, que tinha sofrido um acidente, e a pessoa estava tentando levar o carro para uma oficina. Então, o acidente danificou a frente do carro e as rodas ficaram desalinhadas, uma apontando para cada lado. E era engraçado, patético ver, né? A pessoa tinha que andar bem devagarinho e conforme
o piso ia mudando, dava mais aderência para um lado, para uma roda ou para outra, o carro ia para lá, ia para cá. E ele, com muita dificuldade, fazendo muito esforço, devagarinho conseguiu levar o carro até a oficina. Mas dava aderência para cá, ele ia para a esquerda. Aí ele puxava tudo para a direita, dava aderência para a direita, ele ia para a direita. E com muito sacrifício, ele conseguiu levar o carro. Então, o que isso mostra para a gente? Muita energia, muito esforço, devagarinho, fazendo quase nada. Ou seja, quando há divisão, você tende ao fracasso. Se você quiser andar bem e andar rápido com o carro, ele vai ter que estar muito bem alinhado. Quando existe um alinhamento perfeito, você anda em alta velocidade dentro dos limites da lei, né? E não percebe problema nenhum. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, na nossa vida acontece exatamente a mesma coisa. Se eu não sei se eu quero servir a Deus, se eu quero servir ao mundo, se eu quero fazer minha vontade, se eu quero servir a algum ídolo, se eu não sei o que eu quero fazer, eu não vou fazer nada direito. Eu não vou fazer nada bem feito. Mentes divididas sempre tendem ao fracasso. Nós vemos na Bíblia, Lucas 11:17 diz assim: e sabendo ele o que lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Jesus disse isso. O reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E no versículo 18 ele complementa: se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isso porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. Eles estavam dizendo que Jesus, na verdade, expulsava os demônios pelo poder do próprio diabo. E Jesus disse assim: o diabo está dividido contra ele mesmo? Eu estou fazendo a obra de Deus. Então, ele disse: reino dividido não vai se estabelecer, vai ficar deserto, suas casas serão destruídas se um reino estiver dividido. Por isso, na minha família, não pode haver divisão. Marido, mulher, pais e filhos não podem estar divididos. Se estivermos divididos, nós estamos naquele momento tendendo para o fracasso. Se quisermos ser vitoriosos, precisamos conquistar, valorizar e lutar pela unidade na nossa vida. Igreja dividida não vai se estabelecer também. Se os pastores estão planejando uma coisa, os membros da igreja estão querendo outra e os diáconos tramando outra, ou se tem um pastor aqui querendo trabalhar contra o outro, o que isso vai acontecer, gente? Onde é que nós vamos chegar se estivermos divididos? Nenhum reino dividido se estabelece. É preciso que a gente tenha unidade. Então eu tenho que ter unidade interior. Na minha decisão pessoal de servir a Deus, eu preciso estar focado, decidido em relação à minha vida. Eu preciso estar focado na minha família, buscar unidade. Eu preciso estar focado na igreja, buscar unidade na igreja, porque divididos nós tendemos ao fracasso. Foi a palavra clara de Jesus. Tiago também nos alerta isso. Capítulo 1, versículo 6 ao 8, ele diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Não imagine que você vai conquistar alguma coisa de Deus dividido. Peça com fé, porque aquele que pede sem fé é como a onda do mar, agitada de um lado para o outro pelo vento. Não tem direção. E no versículo 8 ele ainda diz assim: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O que significa ânimo dobre? Mente dividida. Uma hora ele está, agora eu vou fazer isso. Amanhã ele diz: não vou fazer mais. Não, amanhã eu vou começar um propósito de servir a Deus e vou orar toda manhã. Aí chega amanhã e ele diz assim: acho que não vou não. Quantas vezes a gente não fez propostas assim para Deus, né? Deus, de hoje em diante eu não falto mais um culto no domingo. Aí amanhece aquele domingo de sol. Esse domingo eu vou para o parque. Domingo seguinte, amanhece chovendo. Hoje eu não vou sair de casa. Está chovendo. Ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, Tiago diz. Não suponha que vai conquistar algo de Deus dessa maneira. Se você ora e ora sem fé, ora sem um propósito definido, não espere conquistar alguma coisa através de um ânimo dobre. E o que nós vemos hoje em dia é que muitas pessoas estão nessa situação. Muitas pessoas estão divididas. Estão com o seu coração dividido. Eles vêm à igreja, mas vêm à igreja
sem uma definição de realmente servir a Deus. Eu estou aqui porque eu quero que Deus me dê dinheiro para eu gastar com o mundo. Eu estou aqui porque eu quero que Deus me dê condição de eu prosperar, para eu fazer tudo o que eu tenho vontade. Mas fazer a vontade de Deus, não. E as pessoas já estão divididas no próprio intento do seu coração. Quando buscam a Deus, às vezes ainda estão fazendo a coisa errada, porque estão buscando a Deus só para poder ter as suas vontades satisfeitas. Quantos aqui sabem que Jesus é Senhor da sua vida? Levante a mão, por favor. Quem é que manda? Você ou o Senhor? Por que a gente só busca a Deus para fazer a nossa vontade? E raramente busca a Deus para perguntar, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Tem muita gente hoje, vou falar aqui para vocês, tenho liberdade para falar, porque não vieram os que precisavam ouvir isso aqui. Mas tem gente que não lê a Bíblia com medo de saber a vontade de Deus. As pessoas não querem nem ler a Bíblia, porque sabem que se lerem a Bíblia, vão ser confrontados e vão perceber que estão errados. E quando você percebe que você está errado, você tem que mudar. E tem gente que está com tão pouca vontade de mudar, está tão dividido, que ele busca a Deus, ele é cristão, ele vem à igreja, mas ele nem lê a Bíblia porque ele fica com medo de ser confrontado. Quem quer crescer, quem tem foco, tem objetivo, fala, eu quero conhecer mais a Deus. Eu quero conhecer a sua palavra. Deus tem coisas tremendas na sua palavra para a minha vida. A Bíblia tem princípios espirituais poderosos, eu quero conhecer todos. E ele tem sede de conhecer a Deus. Agora, quando você nem vontade tem de conhecer o que está escrito lá, quando a Bíblia é para você um livro misterioso de capa preta, é porque talvez você não queira realmente mudança, não queira transformação. E aí, por estarmos tão divididos, nós tendemos ao fracasso. Amém? Quantos querem uma boa notícia? Porque até agora foi meio pesado, né? Mentes divididas não poderia ser diferente, tende ao fracasso, não pode agradar a Deus. Mas existe uma boa notícia aqui. Quero dizer para vocês que mentes divididas podem ser restauradas, amém? Tiago 4,8 diz assim, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Tem solução para você, amém? Pode aplaudir ao Senhor, agradecer a Deus por isso? Você estava pensando que você era um caso perdido, não é? A gente já começou falando que o problema das mentes divididas é universal. Todo mundo foi afetado por isso por causa do pecado. Depois a gente viu que mente dividida não agrada a Deus, tende ao fracasso. E você estava pensando assim, eu estou perdido. Tem solução para a sua vida. Existe uma solução de Deus para mentes divididas. Mentes divididas podem ser restauradas. Tiago, que foi aquele que deu uma exortação tão séria para a gente, ele disse, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Busque a Deus, tome uma decisão e Deus vai responder a sua decisão. Quando você se chega a Deus, Ele responde e se chega até você. Você não tem que correr atrás de Deus. Quando você o busca, Ele não está correndo e você tem que tentar correr mais do que Ele. Ele está vindo na sua direção. Cada passo que você dá na direção de Jesus, você pode contar com um passo dele na sua direção também. E um passo maior, porque Ele é gracioso, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Então Ele sempre vai fazer mais do que eu faça. Se eu tomar uma decisão hoje na direção de Deus, pequena que seja, eu sei que Deus vai me responder com uma decisão ainda melhor a meu respeito. Se eu disser assim, Deus, eu vou consagrar minha vida nessa área aqui, e eu der um passo na direção dele, eu posso contar com uma resposta de Deus. Eu posso contar com o Espírito Santo agindo na minha vida e me fortalecendo naquela área. Amém? Então Tiago diz, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, vocês que têm mente dividida, limpem o coração. É possível então tirar coisas ruins e aprender coisas boas de Deus? A Bíblia nos diz, Josué 24:15, o texto que nós lemos, ele diz, escolhei a quem vocês querem seguir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué está mostrando para a gente que é possível escolher o caminho que nós vamos seguir. É possível tomar uma decisão. É possível chegar-se a Deus. Se fosse impossível, se a divisão de mente nossa fosse um problema tão sério que não tivesse solução, Tiago não diria, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós.
Josué não diria, escolham hoje a quem vocês querem servir. Elias, o primeiro texto que nós lemos lá em 1 Reis 18, 21, ele não desafiaria as pessoas a tomarem uma posição. Se há um desafio, é porque nós podemos responder. Se Deus nos diz que não se agrada de uma mente dividida e nos desafia a tomar uma posição, é porque você pode responder a Deus e tomar uma decisão de servi-lo com fidelidade e começar a limpar o seu coração dos pensamentos, dos desejos que são impuros diante de Deus, que não agradam o coração de Deus. Você pode se livrar do peso que está amarrando, atrapalhando a sua caminhada e caminhar uma vida mais próspera, mais veloz, uma vida em que você vai ter progresso diante de Deus. Amém? Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos então que é possível fazer isso. Você pode tomar uma decisão hoje, mas não é uma decisão só que a gente toma na vida. Restauração de mente é algo que demanda perseverança. Você não vai sair daqui hoje totalmente transformado. Você pode sair daqui hoje com uma decisão na direção certa. Você pode sair daqui hoje com uma tomada de posição, mas essa tomada de posição vai ter que ser alimentada dia após dia. Existe uma batalha espiritual pelo controle da tua mente, você sabia disso? O diabo procura, tanto por meios espirituais, como através do mundo, do sistema do mundo que ele controla, dominar a tua mente. E se ele consegue colocar em você uma mente dividida, ele consegue fazer com que você tenda ao fracasso. Ele consegue fazer com que você não agrade a Deus. Então existe uma batalha constante pelas nossas mentes. E você é o dono da sua mente. Você é o responsável por consagrá-la a Deus. Você é o responsável por alimentar a sua mente. E você pode hoje tomar uma decisão, sair daqui dizendo assim: Deus, eu entendi a palavra. Eu vou ler mais a Bíblia, porque se eu não ler a Bíblia, eu não vou estar alimentado com os princípios espirituais. Eu vou me esforçar para todas as oportunidades que eu tiver, participar de uma reunião onde tenha comunhão e receba um ensino da palavra de Deus. Eu vou para uma célula, eu vou para os cultos, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou tomar decisões diante do Senhor, eu vou retirar da minha vida isso aqui que eu sei que não agrada ao Senhor. Você pode tomar decisões hoje. E alimentar essas decisões a cada dia, para que você construa uma mente focada, uma mente direcionada para Deus. Hoje você pode dar um passo, mas esse passo vai ter que ser alimentado, porque todos os dias nós estamos num ambiente hostil. O mundo luta contra nós. Você não vive num lugar onde tudo está tranquilo. Se você está se dando bem nesse mundo aí e está achando tudo fácil, tranquilo, gostoso, comece a se preocupar, porque é meio estranho isso. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E você está achando confortável viver nesse mundo aí? Talvez você não esteja nem tão dividido, então. Você está mais para lá do que para cá. Comece a orar e entender que você precisa buscar a Deus. E precisa alimentar a tua mente com as coisas de Deus. Se você não alimentar com as coisas boas, as coisas ruins não precisa nem se preocupar que elas virão. O mundo está todo armado para semear na sua mente um princípio errado. Se você não semear algo bom na tua família, pode ficar tranquilo que as coisas ruins o mundo vai semear. O diabo está tramando o tempo todo contra isso. Então a decisão que eu tenho que ter é se eu vou me opor ao trabalho do diabo ou não. Se eu ficar passivo, o diabo não vai deixar de agir, ele vai continuar lutando contra a minha vida. Então eu preciso, diante de Deus, tomar uma decisão. Quando Elias desafiou o povo, o texto diz lá, mas eles nada responderam. E nós? Vamos responder algo para Deus? Amém? E o último ponto que eu quero trazer para vocês, a última verdade a respeito de mentes divididas, é que mentes purificadas têm a bênção de Deus. Repita comigo, a gente repetiu a coisa ruim, vamos repetir a coisa boa para gravar também, amém? Mentes purificadas têm a bênção de Deus. Veja só, Tiago disse, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É uma promessa? É uma lei que tem ação e reação? Se eu me chegar a Deus, tem alguma chance dele não se chegar a mim? É promessa de Deus.
Mentes purificadas têm a bênção de Deus. Salmo 48 diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Isso é uma mente purificada. É agradável para mim fazer a tua vontade. Eu não faço a vontade de Deus amarrado. Eu não faço a vontade de Deus por medo do inferno. Eu faço a vontade de Deus porque agrada o meu coração fazer a vontade de Deus. Minha mente já está purificada. Eu não estou em dúvida se vale a pena ou não servir a Deus. Então, agrada-me fazer a tua vontade. Dentro do meu coração está a tua lei. É o segredo. O conhecimento da vontade de Deus. O conhecimento da palavra de Deus. E o Salmo 37:4 tem uma promessa para quem pensa assim. Diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esse versículo vocês conheciam. Porque é uma promessa maravilhosa de Deus, amém? Mas veja que essa promessa tem uma condição. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Traduzindo para a nossa mensagem de hoje, significa o seguinte: tenha uma mente restaurada. Não tenha uma mente dividida. Agrada-te do Senhor. E Ele, então, poderá satisfazer os desejos do teu coração. Deus tem prazer em abençoar as nossas vidas. Quantos aqui são pais ou mães? Levante a mão, por favor. Não é gostoso presentear um filho? Não é gostoso poder dar ao filho algo que ele deseja? Você acha que Deus consegue ser pior do que você? De jeito nenhum. Então Ele é um pai melhor do que a gente. Ele tem mais alegria, mais prazer em conceder os desejos do nosso coração. Ele só não pode fazer isso quando os nossos desejos são divididos. E uma hora a gente quer as coisas de Deus, outra hora a gente quer as coisas do mundo, outra hora a gente está dando ouvidos para a voz do diabo, e aí Ele não pode atender o nosso desejo porque nós estamos divididos. A gente não sabe o que a gente quer. E a gente está querendo coisa ruim. Mas quando me agrada fazer a vontade de Deus, então Deus pode tranquilamente nos dar tudo aquilo que precisamos e que desejamos. O pai não pode dar ao filho um brinquedo que vai feri-lo, que não é adequado para a sua idade. Mas quando o filho pede algo adequado, o pai tem alegria em satisfazer o desejo do filho. Então há uma promessa de Deus, de que quando eu tenho uma mente restaurada, eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Um texto que eu gostaria de citar para vocês, que desde que eu li a primeira vez foi muito marcante para mim, quando Eliseu, lá em 1 Reis 19:21, ele queima os carros e sacrifica os animais quando ele tem um chamado de Deus. Isso é um exemplo de uma pessoa que tem uma mente restaurada, que não está dividido. Eliseu era um profeta, e ele queria a unção que estava sobre Elias. Quando ele recebeu aquele chamado de Deus, então, para seguir Elias e ter a unção de profeta, a unção dobrada ainda que ele pediu, o texto diz que ele estava no campo, com uma junta de bois. Quando ele recebeu o chamado para, então, seguir Elias, ele pegou os carros, as ferramentas, a madeira ali, usou para fazer uma fogueira, e, matou os animais, e fez uma grande festa, convidou o povo para vir, vamos comer. Ele fez um churrasco. Sabe o que aquilo significa? Não vou voltar atrás. Até aquele momento, ele estava cuidando dos bois, ele estava cuidando da terra. Ele queimou o instrumento de trabalho dele naquele momento, para dizer assim: estou indo para outra etapa na minha vida. Estou decidido, de hoje em diante eu sou profeta e eu vou seguir Elias aqui, não vou voltar atrás. É como a gente vê naqueles filmes em que a pessoa, num desfiladeiro, cruza uma pontezinha lá e corta a ponte para que o outro não venha atrás, ele também não vai poder voltar. É um caminho sem volta. Foi isso que Eliseu sinalizou quando ele sacrificou aqueles animais ali. Tomei uma decisão, essa decisão é firme, não vou voltar atrás. E para que eu não seja nem tentado a pensar em voltar atrás, vou queimar aqui os animais, os carros, vou fazer uma festa aqui. Gente, aproveitem porque acabou, estou indo embora. Decidido. O que Deus precisa para abençoar a nossa vida, para nos fazer prósperos em todas as áreas,
E quando eu falo de ser próspero, não é dizer que você vai ganhar muito dinheiro. Estou dizendo próspero no sentido de que você seja bem-sucedido em tudo que você fizer. Para que Ele possa abençoar a tua família, para que Ele possa abençoar os teus planos, os teus sonhos, para que Ele possa conceder os desejos do teu coração. Deus precisa encontrar em você uma mente decidida. Uma decisão firme. Eu estou fechado com Jesus. Não importa se as circunstâncias vão ser fáceis ou difíceis, não vai ter volta. Eu estou focado em fazer a vontade de Deus. Amém? Eu queria orar com você nesse momento. Queria que você abaixasse sua cabeça um instante. Deus só pode fazer a sua obra na nossa vida quando nós damos uma resposta a Ele. Elias desafiou o povo. Foi claro. Vocês querem servir ao Senhor ou vocês querem servir a Baal? E o texto diz, e o povo nada respondeu. Hoje nós refletimos sobre o que significa ter uma mente dividida. E se eu, diante dessa palavra, não responder nada para Deus, esse nada é uma resposta errada. Só uma resposta que Deus pode aceitar e que realmente pode se transformar em um segredo para uma grande vitória na minha vida. Quando eu digo, Deus, eu estou com o Senhor. O Senhor é único para mim. Não tem 2 nem 3, o Senhor é único. A tua vontade é o que conta. No final, na hora de tomar cada decisão, a tua vontade é o que vai mandar. Não vou ficar dividido, uma semana sirvo a Deus, uma semana sirvo ao diabo. Uma semana sirvo a Deus, outra semana faço o que eu quero. A tua vontade na minha vida determina o que eu vou fazer. Então eu quero que você ore nesse instante e consagre a tua vida ao Senhor.